Fala, gurizada medonha! Sim, crítica gratuita no ar, Marcos mais uma vez, eu, meu boné mega exclusivo aqui da Hammer Strength, uma das nossas linhas de produtos aqui na Life Fitness. O Bafomé Fofinho, essa combinação maluca, nos leva ao terceiro vídeo sobre Atroz, cara. Sim, um filme cheio de atrocidades, ele é terrível, é um filme que não te engana, desde o começo dele, ele já quer te mostrar que a vida é uma desgraça e que corre perigo constantemente, simplesmente por estar vivo. Pois bem, terceiro vídeo, o que significa isso? Primeiro vídeo, sinopse do filme, análise, né, nossa crítica gratuita, como diz bem aqui o nome do canal, e uma análise ali sobre o que acontece, coisa e tal, tudo sem spoiler. O segundo vídeo já é aquela análise do tipo assim, gurizada, se tu tem algum problema, se tu se incomoda com violência mais gráfica, mais gratuita, mais explícita, deixa esse filme pra lá. Explico algumas coisas e também evito ao máximo spoiler, mas em alguns momentos eu utilizei do spoiler para, de fato, conseguir argumentar o que de fato tem de tão terrível nesse filme que faz com que as pessoas considerem ele o cérebro em filme mexicano. Veja só. E neste vídeo eu tenho a árdua missão de tentar te convencer de que talvez tenha, sim, alguma razão para tu assistir um filme que contém cenas de abuso físico, mental, humilhação, abuso sexual, espancamento, morte. Não sei se dá para dizer exatamente que tem fecofilia, mas tem ali umas coisas meio escatológicas, bem explícitas. Mas assim, vamos lá. Isso tudo que eu falei corrobora tecnicamente contra o filme. Afinal de contas, não é um tipo de terror/horror expositivo que o grande público está, obviamente, acostumado a assistir, como em Invocação do Mal, talvez flerte um pouco ali com o que a gente já assistiu em O Albergue, Jogos Mortais, mas esses dois últimos aqui citados, Albergue e Jogos Mortais, a ideia é muito mais ir pro torture porn, né? Aquela história do famoso a violência expositiva como uma forma de excitação do seu público. Aqui em Atroz nós temos, e aí talvez essa já seja uma das razões para assistir, de fato uma necessidade expositiva desses elementos extremos para contar uma história. Então assim, o cara ele é um maluco, um serial killer doido que pega prostitutas na rua, garotas de programa, enfim, acompanhantes em geral, e as mata de maneira humilhante, pesada, escrota, pura e simplesmente pelo seu bel prazer, poderia ser somente isso, poderia ser só um traço da personalidade dele. Ele tem problemas, ele é misógino, é sexista, ele tem problemas com mulheres. Tudo bem, nesse sentido, levando quando não é tudo bem a pessoa ter problema com mulheres, mas assim, poderia ser uma característica dele. Mas o filme te reserva lá no final, eu acho que é a questão dos últimos 15 minutos ali, uma revelação muito pesada. É uma cena, ela é difícil de descrever sem ela ser gráfica como ela é, e é difícil de escolher se de fato vale a pena eu falar aqui para vocês, porque ela é a cena que desencadeia o todo do filme, é ela que justifica. Tipo assim, a partir dessa cena que as coisas degringolam, assim, a partir desse momento que o cara vira uma chave na cabeça dele e ele passa a ser esse serial killer muito do doido. Mas eu acho que ao mesmo tempo, se eu passar isso pra vocês, pode ser aquele típico spoiler que é mais ou menos assim, que nem lá esse exemplo que eu ia dar não é muito bom. Mas é mais ou menos assim, ó, tu tem aquela informação que tipo, tá, beleza, não faz mais sentido assistir o filme, porque eu já sei qual é a informação, né? Tipo assim, como que isso aconteceu. É claro que a cena, além de ser mega expositiva, ela tem mensagens muito sobre a cultura do macho no México. É uma frase pontual que eu tenho batido muito nesses 3 vídeos aqui sobre Atroz, porque foi muito o que o diretor bateu sobre, né? A ideia dele não era pura e simplesmente fazer um filme em que tu tem cenas mega gráficas e em alguns momentos ultra sexuais, né? Cenas sexualizadas de violência gráfica e gratuita.
Mas a ideia era criticar de fato essa cultura do macho, não de ser machista, mas de ser um macho, né? Aquele cara que a gente, principalmente quem, assim como eu, nasceu na década de 80, tu não pode chorar, tu tem que se impor, se levar um tapa tu dá um soco, o homem é quem manda, a mulher só obedece. Algo muito próximo do que a gente tem hoje sendo cunhado aí nessa galera meio red pills, que a gente teve acesso de maneira mais explícita nas últimas semanas, né? Nos últimos meses, com o carinha lá, o careca da Campari, sei lá que porra que é. Mas assim, no México, essa cultura de ser um macho leva muitas pessoas à morte. Sejam homens com dúvidas sobre a sua sexualidade, seja sobre o cara não sabe se ele é bi, se ele é homossexual, aonde que ele se encaixa nesse mundo, em um mundo em que não é isso, não é aceito, não pode ser aceito. Principalmente as cidades mais no interior do México, né, em que essa cultura ela é retroalimentada de maneira muito visceral desde sempre. E aonde que a gente quer chegar? A questão toda aqui é, o cara ele vive dentro de uma cultura, ele vive dentro de uma bolha em que se ele é diferente, ele é o errado. E para consertar esse erro, tu não vai ter uma conversa amigável, tu não vai levar o cara no psicólogo, não, tu vai sentar o sarrafo nele, é mais ou menos isso que acontece. Eu estou tentando evitar ao máximo dizer o que é a cena. Mas é uma cena que me levou para aquele filme que eu já falei aqui, inclusive aqui no nosso quadro, Trauma, filme chileno. Quem assistiu o vídeo e quem assistiu ao filme vai conseguir mais ou menos entender onde é que eu estou querendo chegar. Não envolve o estupro de mulheres. Tá aqui. O ponto principal do filme está aqui, nessa informação. Não envolve mulheres. Aí quem for assistir o filme, que assustadoramente está disponível 100% completo, sem nenhum tipo de censura aqui no próprio YouTube, vai entender onde é que eu quero chegar. É realmente ali pelos 15 minutos finais que tem a dita cena. Que vai, é um flashback, é uma cena recuperada de uma gravação familiar, não gostaria de dizer que é um found footage, mas poderia funcionar como tal, para mostrar ali o começo de tudo, para mostrar como que o cara se tornou o que ele se torna. O filme ele também, e aí entra muito mais aqui na seara de quem de fato gosta do cinema de horror extremo, ele é um filme que é um prato cheio para quem gosta do gore, do splatter, daquela violência ultra mega expositiva, e é muito bem feito. Nós temos efeitos práticos aqui, eu acho, eu não sei se eu cheguei a falar isso no primeiro ou foi no segundo vídeo. Aqui eu vejo um refinamento do que a gente teve em August Underground, levando em consideração que a gente está falando de filmes, né? O August Underground, 3 filmes, e o Atroz, 3 filmes. E o Atroz, um filme, ele está falando de uma diferença de mais de 10 anos de produção de um para o outro. O August Underground ele vai flertar com o cinema de baixíssimo custo, e isso existe uma razão do porquê ele faz daquela maneira beirando a tosqueira máxima, bruta e maluca. E aqui não que aqui tenha um refinamento a ponto do cara usar uma câmera digital mega incrível, não, mas tu percebe que há uma evolução tecnológica do equipamento que os caras usaram para fazer o August Underground dentro da proposta de ser um fake snuff, com a proposta de Atroz, em que o cara tem ali uma câmera, vamos dizer aqui uma Sonyzinha, aquelas handcams e tal, se não me engano é uma Sony inclusive, que aparece no filme, que vai te dar uma qualidade melhor de imagem, de som e tudo mais. Então assim, o que a gente vê de maneira um tanto quanto aspas, maquiada de maneira não intencional, mas tensional sim, em August Underground, aqui é muito mais expositiva, muito mais claro. Quando eu digo que tem uma cena que beira ali a fecofilia, mas que é muito mais uma questão escatológica, é porque de fato realmente é isso. Tem uma cena em que a pessoa está ali, né, defecada em si mesma, e um dos malucos lá resolve que, deixa eu provar. Meu Deus, é mais ou menos por aí o nosso nível de escrotidão que temos em Atroz, que vai ou não, né? Não sei, mas eu acredito que vai aí agradar as pessoas que gostam dessa linha de cinema um pouco mais visceral, digamos assim. E aí, gurizada, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Nós temos uma história que ela é baseada em um elemento de terror pessoal extremo, que não é que ela vai justificar porque o cara se tornou um psicótico maluco.
mas que corrobora e que a ideia por trás disso tudo é de fato fazer essa cultura, fazer essa crítica à cultura do macho e levar uma reflexão de que atitudes mal pensadas, digamos assim, podem levar pessoas que talvez não seriam ruins, não seriam pessoas que cometeriam crimes e seriam de fato psicóticos, um perigo para a sociedade como um todo. Essas atitudes que a gente faz impensadas podem desencadear que essas pessoas que não fariam mal a ninguém se tornem um problema para a sociedade. Então, assim, o filme ele tem essa crítica, o filme ele tem essa postura, eu diria até muito madura de como lidar com a situação e de como trazer à luz essa questão de que será que essa cultura extrema, pesada e muitas vezes que não respeita as individualidades, ela é de fato boa para a sociedade como um todo? O cara não está nem dizendo assim, eu passei por isso e eu quero mostrar o meu trauma. Não, ele está levando uma questão de uma coisa que pode afetar a sociedade como um todo. As cenas de violência, como eu disse, elas são ultra gráficas, muito bem feitas, efeitos práticos. Então, assim, para quem gosta de consumir esse tipo de cinema mais extremo, com essa violência ultra expositiva, é um prato cheio. Nós temos ali, deixa eu me lembrar aqui rapidamente, são pelo menos umas 3 cenas de tortura bem pesadas, muito bem dirigidas, e que te colocam lá dentro exatamente por ter esse flerte com found footage. Então, assim, tu é cúmplice do que está ali acontecendo. Se tu seguir assistindo, tu poderia simplesmente parar de assistir o filme e falar, não quero fazer parte disso, mas o filme ele te instiga a continuar para ver até onde esse cara, esse maluco doido da cabeça, junto com o seu parceiro, vão chegar. Então, assim, eu acho que ele é um filme que dentro do cinema de horror extremo contemporâneo, vamos botar aí dos últimos 10 anos para cá, ele agrega demais em questão de trazer esse questionamento social, esse questionamento cultural, e escolhe uma forma muito visceral de trazer à luz esse questionamento, mas eu também imagino, óbvio, não sou mexicano, não cresci dentro dessa cultura, mas eu não consigo imaginar se essa conversa aconteceria se fosse de outra forma. Eu tenho um amigo lá em Porto Alegre que sempre me dizia algo mais ou menos assim: se tu quer chamar a atenção da galera, tu não vai falar sobre paz, tu vai falar sobre violência. Então, assim, se tu tem uma passeata sobre a paz, ela vai ocupar 2, 3, 4, no máximo 5 minutos dentro do Jornal Nacional. Agora, se tu tem uma questão sobre violência, ela pode ocupar não só um bloco, talvez 2, até mesmo 3 blocos, porque isso é o que vende. Esse meu amigo tá certo, ele tá errado? Não sei, mas para mim faz muito sentido que filmes de horror extremo que tratam de assuntos delicados como esse, e aí aqui eu vou incluir alguns filmes que não necessariamente são de horror extremo, mas que conversam com isso, como é o caso de Miss Violence, e tem vídeo aqui no canal, sobre como um pai abusivo pode destruir a sua família em benefício próprio, e ele escolhe as piores maneiras de fazer isso. Dentes Caninos também é um cinema, também é um filme de cinema grego sensacional. Se tu ainda não assistiu, corre atrás para assistir, é muito bom. E a gente vai ter os exemplos mais clássicos, né, de Serbian Film, August Underground, talvez esse menos, porque ele não necessariamente ele traz uma crítica, ele é muito mais uma ode à violência gratuita e expositiva, mas esses outros filmes, eles trazem questionamentos, à luz questionamentos que muitas vezes a gente vê acontecendo no jornal. Tu vê lá, pai abusa de filhas e é preso. Até onde isso de fato te toca? E aí entra a questão também, né? Hoje eu estou filosofando demais, mas entra uma questão também sobre o quão o sensacionalismo de fato é um lixo. Porque se simplesmente tu dá essa notícia, muitas vezes as pessoas vão ouvir, ok, vão ter uma reação, que não necessariamente vai ser aquela reação de raiva, de ira, de exposição sobre aquilo, quando é uma reportagem mais sensacionalista, que conta os detalhes. O cara vendia as filhas para os amigos, para que eles abusassem sexualmente delas, enquanto ele teria retorno financeiro, de drogas, de vantagens e coisas do tipo. Então, trazendo isso à luz para a Atroz, é muito mais essa questão de como que uma cultura regional, local, pode afetar a vida de uma única pessoa, e essa pessoa desencadear um caos afetando a vida de uma sociedade como um todo. Vale a gente retroalimentar uma cultura que nitidamente não faz bem para a sociedade daquele local? Fica o questionamento. É um questionamento feito através de muito sangue, de muita exposição, de muita brutalidade,
mas eu acho que cabe pensar sobre. Eu acho que é um filme que ele, apesar de ser, como eu acabei de dizer, ultra violento, ele agrega na questão de questionamento. Então eu acho que é válido sim tu assistir ao filme sabendo que todas as cenas que forem envolver os elementos sexuais, elas são ultra positivas que podem te trazer gatilhos, principalmente para quem já passou por alguma questão de abuso. Esses últimos 15 minutos, tu vai saber exatamente quando que acontece, e aí aqui é um pequeno spoiler, mas que não vai estragar a tua experiência, é quando o policial joga na cara do cara, eu sei quem tu é e eu vou te mostrar quem tu é. E aí ele tira os outros policiais da sala e bota a última fita de vídeo pro cara assistir. Aonde que eu quero chegar com isso? Essas cenas tu pode evitar, elas vão deixar a tua experiência mais pobre, óbvio, mas vão pelo menos preservar o pouco de sanidade que tu ainda tem, caso tu ainda possua alguma. Eu já não tenho mais nenhuma. Mas enfim. Então é isso, gurizada medonha. Acabamos a nossa visita ao México. Já falamos aqui de We Are The Flash, Hawley e agora Atroz. O próximo país não sei ainda para onde vamos, mas eu aceito sugestões aí. Se quem quiser mandar alguma ideia, pode entrar em contato diretamente comigo do Instagram do Horror Gratuito, que eu troco ideia com vocês lá pelo direct, pelos comentários, seja lá como for, e a gente vai acertando aí qual vai ser a nossa próxima parada. Beleza, gurizada medonha? Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam até aqui, que deixam os comentários, que deixam seus likes, o nosso queridíssimo Fola sempre participando. O cara é muito maluco, quase ou mais maluco do que eu, e aos outros aí que comentaram também, muitíssimo obrigado, vocês que fazem valer a pena gravar aqui, ó, sei lá, 8 horas da manhã. Tá errado esse relógio, não pode. É muito cedo. Tá cedo demais, eu ainda tô dormindo, pô. Então é isso. Beijo, abraço, tchau e fui. Valeu, falou!